Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aula, nós falamos sobre a música medieval sacra e seu legado através do desenvolvimento de uma notação musical mais elaborada, que permitiu que as músicas fossem executadas com mais precisão da forma como eram imaginadas. Hoje, nós vamos seguir na linha do tempo e falar sobre como era a música no período da Renascença. Novas técnicas para construir instrumentos e tocá-los, novas formas de se produzir partituras, tornaram a música mais acessível para os músicos amadores, fora do ambiente das igrejas e das cortes. Os compositores se tornaram mais conscientes do poder expressivo da música e procuraram, por meio de novos estilos e estruturas, refletir mais as suas emoções e o que os textos das canções diziam. A música tinha grande importância na cultura da corte. O músico da corte deveria saber cantar e se acompanhar ou acompanhar outras pessoas no alaúde. Deveria conhecer as canções executadas nesses círculos e cantá-las para o divertimento dos encontros. As canções renascentistas eram executadas nos banquetes, nas entradas dos reis, torneios e em eventos para o entretenimento da corte. E seu principal assunto era o amor, principalmente aquele sem esperanças ou não correspondido. Desde a época dos trovadores, as canções já falavam sobre o amor, descrevendo as provocações, tribulações e tormentos do amante cuja mulher era descrita como um exemplo de beleza e bondade, mas não estava disponível ou não correspondia. A invenção da imprensa por Gutenberg aqueceu a produção de partituras. Aos poucos, os métodos usados foram se sofisticando e tornando as notas musicais mais legíveis. Inicialmente, era usado um método no qual as notas eram esculpidas na madeira, cobertas de tinta e prensadas sobre o papel. Isso facilitou a produção das partituras, já que elas não precisavam mais ser copiadas à mão. Porém, esse método não se mostrava eficiente para grafar as notas brancas, além de ser um método de produção lento. Em 1501, Ottaviano Petrucci desenvolveu um novo método de impressão de músicas no metal. Isso foi revolucionário, porque apesar das folhas terem de ser prensadas várias vezes, pois em cada uma dessas vezes era impresso um elemento da partitura, pautas, notas, texto. Esse método produzia partituras elegantes e altamente legíveis. Contudo, esse processo era caro e, portanto, as tiragens pequenas. Posteriormente, já em 1520, um editor em Paris desenvolveu uma nova técnica onde a música passou a ser impressa de uma única vez. Dessa forma, a produção de livros de música se tornou comercialmente viável. Já em 1540, outras cidades europeias como Veneza, Lyon, Antuérpia e Nuremberg se tornaram grandes centros de impressão de partituras. A preservação da música, que até então se concentrava quase inteiramente na mão da igreja, agora se tornou acessível aos músicos amadores, que com os livros de música passaram a ter breves noções de teoria musical. As coleções de música instrumental apresentavam algumas instruções, e essas músicas eram classificadas de acordo com o grau de dificuldade. Alguns gêneros musicais surgiram, como motetos, madrigais e peças instrumentais, e eram propícios especialmente para execução em casa. A ascensão das feiras de livros e divulgação do repertório musical através das impressões trouxeram fama aos compositores e permitiram um maior intercâmbio de estilos musicais pela Europa, o que gerou uma transformação da tradição musical.
Na época, houve um crescente interesse pela música instrumental e pelo virtuosismo. Virtuose é aquele músico que tem uma grande habilidade técnica ao executar um instrumento e é capaz de tocar trechos de alta complexidade com perfeição. Os intérpretes tocavam não apenas o que estava escrito, mas também ornamentavam e improvisavam, ou seja, criavam novas notas que complementavam a melodia e criavam também novas melodias baseadas naquela da música. Aí, agora a gente tem alguns exemplos de instrumentos da época. Os de cordas, como a viola da gamba, o alaúde e a teorba. Os instrumentos de sopro, como as flautas, que existem desde a era primitiva. E as teclas, como o clavicórdio, o cravo e o virginal.